Nem se você der a volta na Itália inteira, conversar com todas as nonas da Itália e ler todos os livros de receitas italiana, você vai conseguir descobrir o ingrediente secreto dessa receita que eu vou fazer aqui para vocês hoje. Esses são os ingredientes. Como base do nosso nhoque, nós vamos utilizar a mandioca. A gente não vai utilizar farinha nessa receita. Para o molho branco, nós vamos utilizar castanha de caju, um fio de azeite, pimenta branca, é opcional, limão e um pouquinho de água e sal. Dá pra ver que tá super saudável, né? E como fonte de proteína vegetal, vamos utilizar o cogumelo shiitake. Eu tenho preferência pelo portobello, mas esse daqui também fica muito bom. O ingrediente secreto dessa receita é o gengibre e o açafrão. Fiquem aqui com a gente até o final para vocês descobrirem várias dicas incríveis que eu vou passar aqui para vocês hoje. Como não podia faltar um toque cuiabano nessa receita, nós vamos utilizar banana da terra, bem madura assim mesmo, é desse jeito que fica perfeita. Essa manteiga de cupuaçu vegana, a gente vai usar só para fritar os cogumelos, mas você pode usar qualquer óleo que você preferir. E para finalizar, um ramo de tomilho que dá um toque super especial, sem falar das propriedades medicinais dessa planta. Geralmente, nas receitas italianas, eles utilizam manjericão, mas nessa daqui a gente vai usar o tomilho. Se você não gosta de folhinha verde, experimenta o tomilho que eu tenho certeza que você vai amar. Então, vamos ao que viemos. A primeira parte da receita é preparar a mandioca e deixar a castanha de caju de molho. Você pode deixar de 6 a 8 horas de molho ou, como eu vou fazer aqui agora para vocês, a gente vai colocar água quente e deixar por 5 minutos, que já dá o ponto que precisa. As quantidades da castanha de caju. Nós vamos utilizar 1 xícara por pessoa para poder estar fazendo molho. Então, como eu estou fazendo uma receita para 2 pessoas, nós vamos utilizar 2 xícaras de castanha de caju, mais ou menos 100 gramas de castanha de caju por xícara. Vou adicionar a água fervendo e tampar, porque eu sei que tem muita gente que esquece de deixar de molho, fica com preguiça, então tô mostrando aqui para vocês que é muito fácil de fazer essa receita. Vou deixar aqui enquanto a gente prepara os outros ingredientes. Segundo passo, colocar a banana da terra para assar na air fry ou no forno. Eu vou abrir só um pouquinho, você não precisa abrir por completo, porque essa capinha já vai estar protegendo ela. Só um pouquinho assim, esse é o truque. É air fryer ou air fry. E agora a gente vai colocar na air fry, na air fryer. Na air fryer, tá. A gente vai colocar na air fryer. Então a nossa banana tá aqui dentro dessa roupinha dela. Vamos colocar na air fryer e deixar bem alto o fogo para ficar com a crocância perfeita nessa receita. Se você for colocar no forno, pode deixar bem alto também e fica de olho. Esse tamanho de mandioca é o suficiente para 2 pessoas que comem bastante, então acho que tá um tamanho ideal. E agora a gente vai cortar essa mandioca, já que a gente não vai fazer na panela de pressão, mas se você fizer, é bom que aí nem precisa cortar. A gente vai deixar para descascar depois, porque acho mais fácil. Vamos cortar em tamanhos pequenos para cozinhar mais rápido. Vamos deixar na água fervendo a mandioca, colocar bastante sal. Só um pouquinho, na verdade, tá bom. Pronto. Agora é só tampar e esperar. Enquanto isso, vamos preparar os cogumelos. Começando fritando o gengibre e o açafrão. Vamos cortar bem fininho. Esse é o truque italiano dessa receita. Ao invés de utilizar alho e cebola, eles utilizam esses 2 ingredientes e dão um toque super especial na receita. Vamos fazer umas linhas para ficar bem fininho. Se ficar transparente, ótimo. Quem conseguir cortar bem fininho. Prontinho, agora vamos levar ao fogo. Vamos fritar na mesma panela que a gente vai fritar os cogumelos.
Vamos deixar aquecer bem essa panela. Então agora a gente vai adicionar o gengibre com o açafrão. Você pode até colocar mais gengibre do que açafrão. Vai a gosto da quantidade que você preferir. Muita gente não sabe preparar cogumelos porque tem o hábito de limpar o cogumelo com água. Mas o certo é você só passar um paninho assim, ó. Quanto mais seco esse cogumelo estiver, melhor. Então essa percepção que você tem que ter na hora que você for escolher. Pode ser um paninho úmido, pra gente tirar os pedacinhos de terra que podem vir junto. Então aqui tem 200 gramas de cogumelo. A gente vai usar 2 caixinhas, porque são 2 pessoas que comem bastante. E também esse cogumelo, o shiitake, ele tende a dar uma encolhida quando a gente frita ele. Quando eu vou cortar, eu gosto de cortar bem esse meinho aqui, ó. Pra não ficar um pedação, assim. Vocês não sabem o cheiro que tá isso daqui. E agora vocês vão aprender como se prepara um cogumelo de verdade. Então a gente vai jogar o cogumelo na panela depois que a panela está bem aquecida. E a gente não vai jogar o sal agora. Por quê? Se a gente jogar o sal ele faz com que os alimentos eles soltem um pouco de água. E lembra que a gente não quer deixar esse cogumelo aguado? Então por isso que só quando for o momento certo, que eu sentir que esse cogumelo tá grudando na panela, aí sim a gente vai jogar o sal. E outra coisa também, essa panela ajuda bastante a não deixar o cogumelo grudar, mas eu sei que tem panelas que acabam grudando, a gente perde bastante cogumelo. Então, se você não tiver uma panela específica como essa, vai ter que caprichar um pouquinho mais no óleo ou na manteiga. Agora vamos fazer o molho. Olha só como está nossa castanha de caju, deixamos aqui um tempinho. Vamos escorrer essa água para limpar bem. Você vai precisar de um liquidificador. Se você for utilizar um mixer, é bom que você deixe a castanha de caju de molho por mais tempo. E eu esqueci de falar que essa castanha de caju, ela é assada e salgada, mas é ideal que seja uma natural, se você encontrar. Vamos adicionar agora o limão. É 1 limão por xícara de castanha de caju. Esse daqui que eu tô utilizando é enorme, talvez nem vai precisar do outro. Ele não é tão grande assim quanto parece, então talvez precise usar o outro sim. Um fiozinho de azeite só para dar um brilho. Vou colocar um pouquinho de pimenta branca. No molho branco a gente utiliza a pimenta branca ao invés da preta, para não ficar escuro. E vou colocar um pouquinho de água, para ficar bem cremoso, com bastante consistência. Mais ou menos uma xícara de água vai no olhômetro e a gente vai ver como vai ficar a consistência desse molho. Agora é só ligar o liquidificador. Olha esse molho branco vegano, fala sério. Não tem coisa melhor do que isso. Fora a saciedade que a castanha de caju proporciona pra gente. Então, nossa, essa receita aqui tá muito saudável. Você pode comer todo dia esse nhoque. Aí eu vou provar, vamos ver se ficou bom, se precisa mais de sal. Mais sal. E agora, eu sinto de colocar um pouquinho mais de água. Eu até colocaria mais limão, porque eu gosto, mas vamos seguir a receita tradicional. Vou colocar só mais um pouquinho, pra ficar bastante molho. Só mais um pouquinho.
E é isso, vai colocando aos poucos, vai testando se você quer que coloque um pouco mais de água. Nossa, gente, sério. Eu acho que ninguém mais vai querer comprar uma caixinha de creme de leite para fazer nhoque, sério. Porque esse molho aqui... Não, olha a cremosidade desse molho. Perfeito. Olha como ele deu uma encolhida esse cogumelo. Já dá para eu colocar o restante que estava faltando aqui, ó. Eu vou esperar mais um pouquinho. Olha como ele solta a água. E no momento certo eu vou temperar. A mandioca já está pronta, já deixamos esfriar. É importante deixar ela esfriar para ela ficar bem seca para a gente fazer o nhoque. E olha como fica mais fácil de tirar a casca depois. Uma outra dica é aproveitar a mandioca quando ela tiver acabado de sair do forno, estiver bem quentinha para amassar ela, esperar esfriar e aí sim fazer os enroladinhos em formato de nhoque. Prontinho, amassei bem a mandioca e agora vamos enrolar. Não tem muita técnica e também não tem problema se você deixou uns pedacinhos de mandioca. Então você pode utilizar uma colher de chá para poder medir o tamanho que você quer fazer essas bolinhas de nhoque. E aí você vai moldando assim, ó, na palma da mão. Olha como é fácil. Prontinho. Pelo meu olhômetro, essa quantidade aqui vai ser o suficiente. Sobrou tudo isso aqui de mandioca. E vamos levar agora na água fervendo esses nhoques. E é muito importante que a água esteja salgada com sabor água de oceano. Ou seja, bem salgada mesmo. A gente vai finalmente temperar o cogumelo. Porque ele já tá, ó, grelhando bem, então esse momento aqui vai ser perfeito para ele soltar o último restante de água que ele ainda tem. Eu vou fazer igual o meu videomaker me ensinou. Olha a água soltando, gente. Sal é muito poderoso. Eu gosto do cogumelo bem grelhadinho. Não me venha com cogumelo cru, aqueles que só dá uma seladinha. Não, vamos grelhar bem esse cogumelo, principalmente esse daqui, o shiitake. Porque senão fica uma coisa meio molenga assim, sabe? Baixar o fogo aqui desse cogumelo, deixar ele dar a última grelhadinha. Temos aqui água fervendo para jogar o nhoque. Vai ter que colocar bastante sal. E agora sim, momento tão esperado. E a água tem que estar quente, tem que estar pelando, fervendo para jogar o nhoque, viu, gente? Podemos jogar o nosso molho branco delicioso, maravilhoso, nos cogumelos. E dá para fazer um monte de coisa com esse molho, né? Dá até para fazer uma maionese. Qualquer massa que você colocar também. Dá para aproveitar esse molho delicioso. Vou raspar bem. Mas, ó, com isso daqui, você pega um pão e raspa assim. Gente, surreal. As bolinhas já estão subindo, ó. Se for um pouquinho de água, não tem problema. Eu acho que o segredo de qualquer receita é fazer com amor. Olhem só, a
a banana da terra. Ficou perfeitinha, douradinha. A gente vai cortar uns pedacinhos pra decorar em cima. E tem uma dica valiosa que eu deixei agora pro final. E eu já vou mostrar pra vocês. Gente, ficou muito cremoso! Olha isso! Eu acho que daria até pra colocar mais água, mais limão, sabia? Mas nessa textura também vai ficar delicioso. A gente vai colocar para decorar em cima a banana da terra. Dá até para fazer uma florzinha assim com a banana. E agora o grande finale. A dica de ouro é o tomilho. Em italiano se chama timo. Timo, da glândula do coração, timo. Todas as ervas elas são medicinais, mas o tomilho em especial fez muito bem para o nosso coração. Chegou o momento tão esperado. Deixa eu pegar a mordida perfeita. Que combinação maravilhosa. A mandioca com a banana da terra. Gente, eu acho que agora é isso. Não consigo mais falar mais nada. Só quero comer essa receita que tá muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E agora eu quero saber, qual receita vocês querem ver aqui na versão vegana? Fala tchau, pessoal! Façam essa receita, vocês vão amar!